Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui para a transmissão da Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia diária da Palavra. Em todas as celebrações teremos essa Palavra de Deus. Segunda-feira, 5 de agosto de 2019. Hoje é o dia de Santo Osvaldo de Nortúmbria. Vamos a mais informações. Estamos na 18ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. E temos no ritual o ofício do dia. Antífona da entrada. Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Salmo 69, versículos 2 e 6. Oração do dia. Rezemos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos de 4b a 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se, em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 81, versículos 12 a 13, 14 a 15, 16 a 17, refrão 2a. Exultai no Senhor, nossa força. Repitamos: exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os a seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora
humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Repitamos, exultai no Senhor, nossa força. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Texto de Mateus 4, versículo 4b. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Vós mesmos dai-lhes de comer. Mateus 14, versículos de 13 a 21. A multidão sofre as penúrias do deserto. Longe de qualquer povoação, não existe alimento disponível. É bem mais cômodo despedi-la para suas casas. Voltariam com fome, é claro. O que se há de fazer? Não é interessante como nós nos acostumamos com a fome dos outros? Mas Jesus vê as coisas por outro ângulo. Muito mais que resolver um problema social, Jesus de Nazaré se deixa mover por uma profunda compaixão. Ele se condói. Tem pena da turba. O verbo aqui empregado no texto grego, splagniste, do Evangelho, denota um movimento das suas entranhas, um retorcer das vísceras abdominais, um frio na barriga, diríamos nós, uma forte reação somática diante das necessidades do povo, e jamais chegaremos a explorar plenamente este lado humano de Jesus Cristo. Jesus, porém,
logo devolve a seus discípulos a responsabilidade pela situação. Eles já tinham visto o mestre em ação, foram autênticas testemunhas oculares quando ele curara o servo do centurião, quando acalmara a tempestade no lago, quando expulsara demônios, quando fizera andar o paralítico, quando ressuscitara a filha de Jairo. Depois de tudo, pode ser que seus discípulos esperassem do mestre mais uma ação sobrenatural. Milagres a granel. E surpresos, ouvem a ordem: vós mesmo dai-lhes de comer. Os discípulos contabilizavam apenas seus parcos recursos humanos. 5 pães e 2 peixinhos. Parece pouco, muito pouco, mas basta para o Senhor. Trazei-os aqui. E, com aqueles gestos que fazem pensar na futura ceia da Quinta-feira Santa, Jesus abençoa e multiplica aqueles dons. É milagre, sim! Nada mais vão e artificial que o esforço de certos teólogos ao afirmar que foi a partilha que alimentou a multidão. Precisam dar asas à imaginação e contar com outros farnéis que o Evangelho jamais registrou. A desproporção entre os dons e o número dos convivas, tudo somado às sobras, 12 cestos repletos, apenas sinaliza para o poder e a misericórdia sem limites de nosso Deus. Mas permanece válido em nossos dias o imperativo de Jesus: vós mesmos dai-lhes de comer. Isto é, nada de ficar esperando pelas mágicas de Deus, quando nós mesmos devemos nos comprometer pessoalmente com as necessidades de nossos irmãos. Deus prefere agir costumeiramente através de mediações humanas, servidores que lhe emprestam as mãos, os pés, a voz e o sangue. Diante da miséria do mundo, material e espiritual, será que a minha barriga vai permanecer sossegada? Orai sem cessar. Deus dá o pão a seus amados até durante o sono. Salmo 127, versículo 2. Santo do dia 5 de agosto. Hoje, dia 5 de agosto de 2019, comemoramos o dia de Santo Osvaldo de Nortúmbria. Osvaldo nasceu em 604, filho de um rei pagão da região onde está hoje a Inglaterra. Com a chegada dos bárbaros, a rainha fugiu com seus filhos. Abrigados no mosteiro beneditino, todos se converteram e ali receberam sólida formação acadêmica e religiosa. Osvaldo se destacava pelo belo porte físico, pela inteligência e pela caridade cristã. Osvaldo de Nortúmbria tinha um sorriso franco, era bom e generoso, não distinguindo ricos e pobres. Era um hábil estrategista militar. Tinha como companheiro um falcão adestrado. Com a morte do pai, Osvaldo de Nortúmbria travou uma luta contra os bárbaros e ocupou novamente o trono. Contam os registros históricos que Osvaldo rezou com seus soldados antes de iniciarem a batalha. Com a vitória, o rei mandou chamar os monges para pregarem o evangelho no seu reino. Ele mesmo traduzia para o povo os sermões, conseguindo muitas conversões. Construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e creches. Distribuiu riquezas e promoveu prosperidade e caridade ao povo. A Igreja da Inglaterra deve à fé do rei Osvaldo o grande impulso para a evangelização do povo e o estabelecimento da vida monástica nesse país. Reflexão. A fé em Cristo nos ajuda a enfrentar as dificuldades do caminho. Ele é o guia seguro nos momentos de decisão e a pessoa que pode nos auxiliar na hora das dores. O verdadeiro cristão sabe entregar a sua vida nas mãos de Deus e fazer a sua parte na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Oração.
ó Deus, que aos vossos pastores associastes Santo Osvaldo de Nortúmbria. Animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé para participarmos de sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Osvaldo de Nortúmbria, rogai por nós. Esse vídeo pode ser divulgado livremente. Eu gravei para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. O texto é de Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele gravou para o site, aliás, ele escreveu o texto para o site a12.com, da Rede Aparecida de Comunicação. Mas aqui, de minha parte, essa gravação pode ser divulgada livremente, pois assim, estaremos seguindo o que Deus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. E o que de graça recebeste, de graças deem. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, Ele providenciará. Creia.